Olá pessoal, bem-vindos à nossa aula 17 de Cálculo 1. Nesta oportunidade vamos continuar com aplicações da derivada. Vamos a ver como a derivada, de fato, o sinal da segunda derivada nos permite saber se o gráfico de uma função é côncava para cima ou côncava para baixo. Então, precisamos definir esses conceitos de gráfico de uma função ser côncava para cima ou côncava para baixo. Então, a definição vai ser da seguinte maneira: se o gráfico de uma função estiver acima de todas as retas tangentes, num certo intervalo i, então, nesse caso, a função, ou seja, seu gráfico, é dita côncava para cima no intervalo i. Tá? Neste caso, na figura 1, a figura do lado esquerdo apresenta o gráfico de uma função côncava para cima. Porque, como estamos vendo na figura 2, do lado esquerdo, vemos que suas retas tangentes, se a gente está calculando a reta tangente desse ponto, seria essa reta aqui, vemos que o gráfico da função está acima da reta tangente. Tá? Para qualquer ponto do domínio, neste caso, que seria esse intervalo, né? Para qualquer ponto desse intervalo. Similarmente aqui, quando estamos calculando a reta tangente nesse ponto, o gráfico da função está acima da reta tangente. Tá? Bem, então, essa definição de uma função ser côncava para cima, ou a gente fala também que seu gráfico é côncava para cima. E se o gráfico da função estiver abaixo de todas as retas tangentes, nesse caso a função é chamada de côncava para baixo no intervalo i. Tá? Ou seja, estamos vendo que a definição requer que o gráfico da função deve estar abaixo de todas as retas tangentes calculadas nos x que estão em i, e essas retas tangentes estão abaixo, desculpem, essas retas tangentes estão acima do gráfico da função, então a gente fala que a função é côncava para baixo. Ok, então temos no caso para côncava para baixo, temos essa figura, certo? Porque aqui estamos ilustrando, calculando suas retas tangentes, e vemos que o gráfico da função está abaixo de suas retas tangentes. Muito bem. De fato, aqui temos outra figura de uma função, e podemos ver o seguinte. Bem, no intervalo de 1 até 2, a função vai ser côncava para cima. Tá? Porque, por exemplo, a gente tem esse ponto, que está no intervalo, bem, corresponde a esse x, e a reta tangente mais ou menos vai ser desse tipo. Vemos então que a reta tangente vai estar abaixo do gráfico da função. E isso vai ser válido para qualquer x que a gente escolha entre 1 e 2. Se a gente escolhe esse x, vamos obter esse ponto, e a reta tangente mais ou menos, vou apagar a primeira reta tangente, a reta tangente mais ou menos vai ser algo assim. Não, vai estar abaixo do gráfico da função nesse intervalo 1, 2. Então, a nossa função vai ser côncava para cima no intervalo aberto 1, 2. Também podemos ver que essa curva, ou a função f, vai ser côncava para cima no intervalo de 3 até 5. Tá? Então, olhando essa figura ou essa curva, podemos ver, segundo a definição, tá? E tendo em mente a intuição de como é desenhada a reta tangente a uma curva, num certo ponto da curva, essa função f vai ser côncava para cima no intervalo 1, 2, reunião com 3, 5. Tá? E logo, nos outros intervalos, a função vai ser côncava para baixo.
por exemplo, vai ser côncava para baixo na reunião de 2, 3 com 5, 7. Por exemplo, porque a gente pode ver isso, intuitivamente tomamos esse ponto na curva, qual seria a reta tangente, como seria desenhada a reta tangente nesse ponto, dessa forma. Então vemos que os pontos correspondentes ao x que estão nesse intervalo, tá? Os pontos sobre o gráfico correspondentes a esses x, esses pontos do gráfico estão abaixo da reta tangente. Similarmente para outro ponto aqui, a reta tangente vai estar acima do gráfico da função f nesse intervalo de 5 a 7. Tá? Muito bem. Então, temos essa afirmação para essa figura. E agora, vamos ver o teste da concavidade. Ele nos fornece o seguinte resultado, que conhecendo o sinal da segunda derivada da função no intervalo dado, a gente pode concluir que a função vai ser côncava ou para baixo ou para cima. Então, se a função fosse duas vezes diferenciável num intervalo aberto i, e se tivermos que a segunda derivada fosse maior que zero nesse intervalo aberto i, então essa condição nos permite afirmar que a função f vai ser côncava para cima. E se a segunda derivada tiver sinal negativo em todo o intervalo i, então a função vai ser côncava para baixo. Tá? Esse é o teste da concavidade, que envolve a segunda derivada, estudar o sinal da segunda derivada. Bem, aqui podemos ver um exemplo. Temos essa função, é uma função polinomial, podemos calcular a segunda derivada sem nenhum problema. Tá? A primeira derivada seria essa função, certo? A segunda derivada seria essa função, que pode ser escrito ou fatorado como 12x por x menos 1. Agora, precisamos analisar o sinal dessa expressão. Tá? Então, precisamos ver quando vai ser zero. Obviamente, essa expressão é zero quando x é zero e quando x for 1. Depois, temos que analisar o sinal nesses intervalos, quando x for menor que zero, quando x está entre 0 e 1 e quando x é maior que 1, que está sendo feito nessa tabela. Se x menor que 0, obviamente 12x vai ser menor que 0, então vai ser negativo. Logo, x menos 1, quando x é menor que 0, obviamente vai ser continuar ainda mais negativo. Então vai ser negativo. Logo, o produto, que vai ser precisamente nossa expressão da segunda derivada, negativo com negativo, positivo. Logo, quando a segunda derivada é positivo em um intervalo, qual é a conclusão? Que a função é côncava para cima nesse intervalo, ou seja, no intervalo de menos infinito até zero. Ok? E, bem, de maneira similar, podemos analisar nesse intervalo e depois nesse intervalo. Né? Eu deixo como exercício para vocês verificarem, né, que essa afirmação, que a segunda derivada vai ser negativo nesse intervalo, vai ser positivo nesse intervalo, consequentemente vai nos dar essas duas conclusões. E, bem, se a gente coloca essa função, por exemplo, essa função f no GeoGebra, a gente pode visualizar no GeoGebra essa curva, uma parte, né? E vemos o seguinte, vimos quando era de menos infinito até zero, que seria esta parte aqui, a conclusão era, segundo o exemplo, que era a função côncava para cima, tá certo? Intuitivamente claro, né? Está côncava para cima. O gráfico vai estar acima de suas retas tangentes. Depois,
Cuando está de 0 a T1, va a ser cóncava para baixo. De 0 a T1 va a nos dar este pedazo. Este pedazo aquí. Aquí sería T aqui, né? De 0 a 1. Então, vamos de 0 a T1, mais ou menos. Tá? Então, nesse intervalo, nossa função é côncava para baixo. E depois, de 1 até mais infinito, nossa função volta a ser côncava para cima. Tá? Bem, e lembrar que a gente também podia justificar ou saber os intervalos de crescimento ou decrescimento de nossa função f analisando o sinal da primeira derivada, né? A primeira derivada é essa expressão. A gente pode analisar o sinal dessa expressão, quando vai ser positivo, quando vai ser negativo, para poder encontrar os intervalos de crescimento ou de decrescimento. E também, pelo teste da primeira derivada, a gente pode encontrar os máximos e mínimos locais da função. Tá? Então, o que estamos vendo aqui na figura é que nossa função, bem, parece ser, né, que vai ser decrescente de menos infinito até 1,5. Tá? E depois parece que está crescendo, né? Mas isso eu deixo novamente como exercício para vocês revisarem o teste da derivada para intervalos de crescimento ou de decrescimento, tá? Ok, muito bem. Novamente temos outro exemplo. Queremos determinar os intervalos de concavidade de essa função polinomial. Então, aqui temos que calcular a segunda derivada. Primeira derivada, tá? E segunda derivada. Então, aqui fica mais simples de analisar o sinal dessa expressão. Vai ser 0 a segunda derivada em x igual a 1. E temos que ver o que acontece quando x é menor que 1, quando x é maior que 1. Quando x for menor que 1, obviamente x menos 1 vai ser negativo. E nossa segunda derivada é a constante positiva com essa expressão, seu sinal seria negativo. E quando x for maior que 1, podemos raciocinar e ver que a segunda derivada vai ser positiva. Então, nossa função f vai ser côncava para baixo no intervalo de menos infinito até 1 e vai ser côncava para cima no intervalo de 1 até mais infinito. E isso, bem, a gente também pode visualizar geometricamente, porque temos o gráfico da função na figura 5. Tá? Era côncava para baixo de menos infinito até 1, ou seja, nesse pedaço da curva, e era côncava para cima a partir de x maior que 1. E em x igual a 1, a derivada era 0. Esse ponto, nesse exemplo, onde está mudando a concavidade, já seja para cima, de cima para baixo ou de baixo para cima, chama-se de ponto de inflexão. Ou seja, um ponto sobre o gráfico de uma função é chamado de ponto de inflexão se a função fosse contínua no número c e a curva mudar de côncava para cima para côncava para baixo ou vice-versa. Tá? E, bem, e essa mudança está acontecendo nesse ponto P, quando x é igual a c. Bem, também é comum dizer que a função tem um ponto de inflexão em x igual a c ou simplesmente em c. Então, por exemplo, aqui nesse ponto do gráfico, a função está apresentando um ponto de inflexão. Podemos falar também que a função tem um ponto de inflexão em 1, em x igual a 1. Está mudando de côncava para baixo para côncava para cima.
E no primeiro exemplo, segundo a definição de ponto de inflexão, vemos que nossa função teria dois pontos de inflexão, né? Tem um ponto de inflexão em 0, em x igual a 0, e tem outro ponto de inflexão em x igual a 1. Temos um ponto de inflexão em x igual a 0 porque está mudando de côncava para cima para côncava para baixo. E em x igual a 1 é outro ponto de inflexão porque está mudando de côncava para baixo para côncava para cima. Muito bem. Agora, bem, esses exemplos 3 são precisamente os exemplos que acabei de falar, tá? Nas figuras apresentadas. Agora, lembrar que para determinar valores extremos locais de uma função, tínhamos o teste da primeira derivada, tá? E bem, a gente pode também determinar esses valores extremos através do chamado teste da segunda derivada. O que fala esse teste da segunda derivada? Bem, a gente vai supor que a função segunda derivada seja contínua num intervalo aberto I, e vamos supor que esse intervalo aberto I contém o número C. Muito bem. Se esse C fosse um número crítico, lembrar que os números críticos são aqueles que onde a derivada se anula ou onde a derivada não existe. Neste caso, é um número crítico onde a derivada anula-se, tá? Então, se C fosse um número onde a derivada anula-se, e se a segunda derivada nesse mesmo número C fosse maior que zero, o teste da segunda derivada, para esse caso, nos afirma que a função vai ter um mínimo local em C. Tá? E, bem, se continuássemos tendo que esse número C, outro caso, né, fosse sua derivada zero, só que agora a segunda derivada nesse mesmo número C fosse menor que zero, então o teste da segunda derivada afirma que a função f vai ter um máximo local nesse número C. Finalmente, se a primeira e a segunda derivada anulam-se em C, então o teste da segunda derivada é inconclusivo. Ou seja, pode acontecer que a função tenha um máximo ou mínimo local nesse número C. Pode ser também que não aconteça nenhuma das duas coisas. Tá? Pode ser que não tenha máximo ou mínimo em C. Então, isto podemos ver com os exemplos anteriores. Tá? Então, vamos a rever nossos exemplos que a gente já fez. Então, essa função polinomial tem essa segunda derivada, tem essa primeira derivada. A segunda derivada é uma função polinomial, vai ser contínua em qualquer número. Então, para aplicar o teste da segunda derivada, primeiro temos que encontrar aqueles números onde a primeira derivada se anula. Então, essa primeira derivada é escrita dessa forma. Claramente, a primeira derivada se anula em x igual a 0 e também se anula em x igual a 3 meios. Bem, temos esses dois números onde a derivada se anula. Agora, temos que analisar a segunda derivada nesses valores. A segunda derivada, o que acontece com a segunda derivada? A segunda derivada em 0 dá 0. Então, aí o teste da segunda derivada é inconclusivo, né? Aí não podemos afirmar nada. Nesse caso, teríamos que analisar olhando a figura. Tá? Como aqui a gente já tem a figura, quando x é 0, né? O que acontecia quando x é igual a 0? Tínhamos um ponto de inflexão, né? Estava mudando de côncava para cima para côncava para baixo. E dá para ver que neste caso, em x igual a 0, não vamos ter
nem máximo nem mínimo local. Tá? Bem, então em x igual a zero, o teste da segunda derivada era inconclusivo, mas olhando a figura, a conclusão seria que em x igual a zero não temos nem máximo nem mínimo local. Agora passemos para x igual a 3 meios. Era outro número onde a derivada se anulava, e agora temos que avaliar a segunda derivada em x 3 meios. Em 3 meios é 1,5. Já analisamos a segunda derivada quando x era maior que 1. A segunda derivada, portanto, em 3 meios vai dar positivo. Quando a segunda derivada dá positivo nesse número, que a primeira derivada anula-se, que fala o teste da segunda derivada? O teste da segunda derivada afirma que f de 3 meios vai ser um mínimo local, né? Estamos no caso, neste caso é o caso primeiro, né? O caso A. E isso dá para ver na figura, né? Em 3 meios, estamos vendo que vai ser um valor mínimo local. Agora, a conclusão do teste de segunda derivada é essa, né? Temos um valor mínimo em x igual a 1,5. Agora, a gente pode, talvez, afirmar de que, devido ao formato da figura que a gente está apresentando, né? Aqui parece ser, talvez, que continua se abrindo para cima, aqui também. Então, de fato, em x igual a 1,5 teremos um valor mínimo global, tá? Bem, então, esse seria o teste da segunda derivada para esse primeiro exemplo. E agora vejamos o teste da segunda derivada para outro exemplo que a gente viu, que era esse aqui, essa função. Bem, temos que encontrar os zeros da derivada. Neste caso, temos x igual a 0 e x igual a 2. Nossa função segunda derivada é contínua, né? Em qualquer número real, em particular vai ser contínua nesses números. Está satisfazendo a primeira hipótese do teste da segunda derivada. Agora, temos que analisar o sinal da segunda derivada em zero. Em zero, vai ser segunda derivada negativa. Então, quando é negativa, a função em x igual a zero, esse valor vai ser um valor máximo local. Tá? E isso podemos ver aqui, né? Em x igual a zero, está dando um valor máximo local, né? Tá? Não é um máximo absoluto, porque vemos que aqui nossa curva continua indo para cima. E em x igual a 2, o que acontece em x igual a 2? A segunda derivada vai ser, aqui já analisamos, né, em geral, vai ser positiva. Então, quando a segunda derivada fosse positiva, né, a função vai ter um mínimo local em C. Neste caso, nosso C é 2. Então, essa função tem um máximo local em 2. E isso também dá para ver aqui, né? Tem, espera aí, pessoal, aqui quando x igual a 2 é positiva, quando x é 2, desculpem, tem um mínimo local, né? Tem um mínimo local. Quando a segunda derivada é maior que 0, temos um mínimo local. Então, em x igual a 2 temos um mínimo local, que seria esse ponto aqui. Claramente é um mínimo local, certo? Mas não é um mínimo absoluto, porque aqui vemos que nossa curva continua indo para baixo. Bem, então esse é o teste da segunda derivada. Agora vejamos outro exemplo, além desses dois exemplos.
En este caso, en este ejemplo, queremos aplicar as aplicações apresentadas da derivada até o momento. Queremos saber onde vai ser crescente, onde vai ser decrescente, onde vai ser côncava para cima, onde vai ser côncava para baixo e onde vai determinar também os pontos de inflexão. Tá? Bem, para saber onde vai ser crescente, onde vai ser decrescente, temos que aplicar derivada dessa função e analisar o sinal da derivada. Então, por regras de derivação, vamos ter nossa derivada, essa expressão que pode ser fatorada dessa forma. Muito bem. Exponencial é sempre positivo, né? Exponencial de menos x, exponencial de qualquer número real sempre vai ser positivo. Então, isto vai ser positivo. Logo, a derivada somente vai se anular quando x é igual a 1. Então, a derivada anula-se em x igual a 1. E depois temos que ver o que acontece quando x é menor que 1, o que acontece quando x é maior que 1. Então, isso está sendo feito aqui, nessa tabela. Quando x é menor que 1, essa expressão vai ser positiva. Como a primeira derivada é o produto dessas duas expressões e isto aqui é positivo, então positivo com positivo vai ser positivo. Isso quando x for menor que 1, ou seja, no intervalo de menos infinito a 1. Quando a derivada é positiva no intervalo, a conclusão é que a função é crescente nesse intervalo. Então, nossa função é crescente nesse intervalo. Logo, quando x for maior que 1, sua derivada vai ser negativa. E qual a conclusão nesse caso? Que a função vai ser decrescente nesse intervalo. Tá? Então, já encontramos os intervalos de crescimento e também de decrescimento. Agora, procuremos onde a função vai ser côncava para cima, onde vai ser côncava para baixo. Então, temos que calcular a segunda derivada. Neste caso, é melhor calcular a segunda derivada a partir dessa expressão, que seria essa expressão aqui. E, novamente, podemos deixar em evidência e a menos x e fica simplificado dessa forma a segunda derivada. Agora, a segunda derivada, temos que, para saber onde é côncava para cima, onde é côncava para baixo, temos que analisar seu sinal. Neste caso, novamente, exponencial de menos x sempre vai ser positivo. Logo, a segunda derivada unicamente anula-se em 2. Quando x é menor que 2, vai ter sinal positivo ou negativo, isso que a gente tem que descobrir. E similarmente, quando x for maior que 2, vai ser negativo ou positivo. Temos que descobrir isso. Bem, então, segunda derivada é o produto dessa expressão com algo positivo. Então, temos que analisar o sinal de x menos 2. Quando x é menor que 2, x menos 2, negativo. Logo, a segunda derivada vai ter sinal negativo nesse intervalo. Então, nossa função vai ser côncava para baixo nesse intervalo. Isto devido ao teste de concavidade. Depois, quando x for maior que 2, a segunda derivada vai ser positiva. Pelo teste da concavidade, isso significa que nossa função vai ser côncava para cima nesse intervalo. E, bem, então, note-se que em 2, em x igual a 2, nossa função está mudando de côncava para baixo para côncava para cima. Então, em x igual a 2, ou nesse ponto, o gráfico apresenta um ponto de inflexão. Nossa função f tem um ponto de inflexão nesse ponto. Bem, agora, então a gente já calculou, já respondeu, né?
Já encontramos pontos de inflexão, onde côncava para cima, onde côncava para baixo. Agora, tal vez poderíamos aproveitar esse exemplo para também determinar se a função vai ter um valor máximo ou mínimo local. E para isto podemos usar já o teste da segunda derivada. No teste da segunda derivada temos que encontrar os números que anulam a primeira derivada, que neste caso seria x igual a 1. E temos que analisar o sinal da segunda derivada nesse número, em 1. Então, 1 obviamente menor que 2, então a segunda derivada em 1 seria negativa. E pelo teste da segunda derivada, qual é a conclusão? Que a função, ou seja, o valor f de 1 vai ser um valor máximo local da função. Tá? É um valor máximo local. E f de 1, quanto vai ser f de 1? Temos que ter cuidado, né? Que vamos avaliar f de 1, que vai ser o valor máximo local, seria e a menos 1. Né? E a menos 1 que está aqui. E bem, todas essas contas que a gente fez e as nossas conclusões estão coerentes com o gráfico que está sendo apresentado. Tá? Esse é o gráfico da função x e a menos x. Então, aqui temos um máximo local. De fato, pela figura, vamos ver que esse vai ser um máximo global, tá? Da função f. Porque aqui o eixo x vai ser uma assíntota da função f. Ou seja, isto, à medida que vai indo para a direita, vai se aproximando mais do eixo x. E aqui, bem, continuando, está vindo de baixo, dessa forma para cima, atinge o valor máximo e volta a cair. Tá? E em 2, né, tínhamos ponto de inflexão. Em 2 tínhamos ponto de inflexão. Note-se que a nossa função era crescente de menos infinito até 1, correto? Isso está coerente, né? Aqui é crescente. Depois, a partir de 1, começa a decrescer. Tá? Dessa maneira, também, com o teste da primeira derivada, podíamos concluir que em 1, nossa função tem um valor máximo local, né? Porque a derivada está mudando de sinal positivo para sinal negativo em 1. Depois, então, isso em relação a crescimento ou decrescimento. Agora, nossa função vai ser côncava para baixo de menos infinito até 2. E depois, a partir de 2, é côncava para cima. Isso que a gente tínhamos concluído. Bem, então, essa é outra aplicação, né, para determinar se uma função é côncava para cima ou côncava para baixo. Agora, com essas aplicações, a gente pode juntar essas aplicações de saber determinar onde a função vai ser, os intervalos de crescimento ou de decrescimento, os intervalos de concavidade, tá? Os testes da primeira derivada ou teste da segunda derivada para determinar os máximos ou mínimos locais, junto com também os pontos de inflexão. Isso nos permite dar ou obter um roteiro para esboçar o gráfico de uma função. Então, como é o roteiro? A gente vai ter uma função, certo? O primeiro passo, obviamente, desde o início, quando a gente começou a apresentar teoria de funções, era determinar o domínio da função. Depois, o segundo passo vai ser determinar a interseção com os eixos, tá? Por exemplo, a interseção com o eixo y vai ser o valor de f de 0. Sim? E para encontrar a interseção com o eixo x, temos que fazer a y igual a 0, ou seja, resolver a equação f de x igual a 0.
Agora, o terceiro passo é ver se o gráfico da função f vai ter simetrias. Então, simetrias em relação aos eixos e à origem. Por exemplo, se nossa função satisfazer isto, lembrar que isso indica que nossa função seria par. Geometricamente, em termos do gráfico, significa que nossa função vai ser simétrica em relação ao eixo y. Tá? Então, dessa forma, como nossa função vai ser simétrica em relação ao eixo y, somente bastaria conhecer o gráfico da função para os y, para o lado positivo, né? O lado que está à direita do eixo y. Tá? Porque, por exemplo, se a gente supõe que temos uma função que é simétrica em relação ao eixo y e conhece o gráfico à direita do eixo y, então podemos construir todo o gráfico da função, né? Simplesmente por simetria, supondo que nossa função tivesse domínio todos os reais. Então, mais ou menos, talvez por simetria seria algo assim, né? Mais ou menos. Agora, isto para ver se nossa função tem simetria em relação ao eixo y. Para ver se nossa função tem simetria em relação ao eixo x, teríamos que verificar essa equação. Muito bem. Depois, desculpem, não pode ter simetria em relação ao eixo x, né? Porque se tivesse simetria, não seria o gráfico de uma função de x, certo? Não estaria satisfazendo o teste da reta vertical. Essa equação aqui é para verificar simetria em relação à origem, ok? Então, quando analisamos o gráfico de uma função para ver simetria, somente dá para em relação ao eixo y, né? Para saber se tem simetria em relação ao eixo y, tá? E em relação à origem. Depois também podemos ver se nossa função é uma função periódica. Se nossa função satisfaz essa equação, então o que concluímos é que nossa função é uma função periódica. Tá? E o menor dos números positivos que verifica essa equação, lembrar que era denominado esse número P, o menor desses números era chamado de período. Tá. Agora, o quarto passo é determinar se nossa função vai apresentar assíntotas. Lembrar que temos assíntotas horizontais, que eram retas horizontais, né? Y igual a L. Isso, essa equação, essa reta vai ser uma assíntota horizontal se verifica um desses limites no infinito. Tá? E, bem, também podemos ver se nossa função vai ter assíntotas verticais. Então, para ver se nossa função apresenta assíntotas verticais, devemos verificar pelo menos um desses limites. Então, nesse caso, se um desses limites for verdadeiro, a reta vertical x igual a A é uma assíntota vertical. Né? É uma assíntota vertical. Bem, e os últimos passos agora tem a ver, esses três últimos passos, com o apresentado nestas duas últimas aulas. Para saber os intervalos de crescimento ou decrescimento, temos que analisar o sinal da derivada. Né? Lembra que quando a derivada for positivo no intervalo, então nesse intervalo a função vai ser crescente. Caso contrário, se a derivada fosse negativa no intervalo, a função vai ser decrescente. Depois, como determinar máximos e mínimos locais? Aqui a gente pode usar o teste da primeira derivada ou também o teste da segunda derivada. Depois, finalmente, podemos saber onde a função vai ser côncava para cima ou côncava para baixo e encontrar os pontos de inflexão. Isto é, bem,
pelo que foi apresentado nesta aula, né? Analisar o sinal da segunda derivada, certo? Analisando o sinal da segunda derivada, a gente vai poder concluir onde nossa função vai ser côncava para cima ou para baixo. E quando muda de côncava para cima para baixo, ou vice-versa, nesses pontos vamos ter os chamados pontos de inflexão. E depois de ter feito esses passos, são quantos? 3, 4, 5, 6, 7. Esos 7 primeiros passos, finalmente vem o último passo, que seria esboçar nossa curva, né? Usando essas informações obtidas nos passos de A até G. Lembrar que as assíntotas devem ser colocadas como linhas tracejadas, porque as assíntotas não fazem parte do nosso gráfico. Bem, ok. Então, é bom ver um exemplo. Vamos considerar essa função racional e vamos tentar esboçar seu gráfico. Bem, o domínio vai ser todos os reais, exceto aqueles números que anulam o denominador. Esses números que anulam o denominador são 1 e menos 1. Então, o domínio seria todos os reais, excluindo o menos 1 e também o 1. Seria essa reunião de intervalos. Agora, interseção com o eixo x. Interseção com o eixo x, temos que fazer y igual a 0, ou seja, essa equação igual a 0. Claramente vai ser 0 se o numerador fosse 0, e isso acontece com x igual a 0. Então, nossa curva está interceptando o eixo x na origem. Logo, a interseção com o eixo y acontece quando calculamos f de, neste caso nossa função f é essa aqui, f de 0, que vai ser 0, né? Então, também a interseção com o eixo y está acontecendo na origem. Tá? Então, a única interseção com a origem, desculpem, a única interseção do gráfico em função com os eixos coordenados é a origem. Agora, podemos ver que nossa função vai ser uma função par. Verifica essa equação. Isto devido a que temos x² no numerador e x² no denominador. Então, nossa função, seu gráfico vai ser simétrico em relação ao eixo y. Tá? Logo, a função não vai apresentar simetria em relação à origem, ou seja, não vamos ter essa relação f de menos x igual a menos f de x. Isto não vai ser verificado. Tá? Então, nosso gráfico não vai apresentar simetria em relação à origem. Bem, então isso em relação às simetrias. Também dá para ver que nossa função não vai ser periódica, né? Não vamos ter que f de x mais p vai ser igual a f de x para algum p. Não se verifica isto, essa igualdade. Depois, o seguinte passo era ver as assíntotas, né? Então, neste caso, estamos primeiro calculando as assíntotas horizontais. Bem, então temos que calcular limites no infinito. Devido a nossa função, como temos x², o limite no infinito e no menos infinito, em ambos casos, vão ser iguais, tá? E esse limite no infinito vai ser 2. Então, a conclusão é que y igual a 2 é uma assíntota horizontal. Então, se a gente supõe que 1 está aqui, vamos supor que 2 esteja aqui. Vamos subir um pouco. 2 esteja aqui. Então, essa reta vai ser uma assíntota horizontal. Vamos deixar tracejada. Logo, queremos procurar as assíntotas verticais. Então, para assíntotas verticais, temos que encontrar limites infinitos. E, bem, para encontrar limites infinitos, temos que encontrar, né, números onde o numerador
su limite sea un número distinto de 0 y o denominador tenga límite 0. Então, o denominador vai ter limite 0 quando x tende a menos 1 ou quando x tende a 1. Então, candidatos a serem assíntotas verticais são x igual a menos 1 e x igual a 1. Né? E de fato, essas vão ser nossas únicas assíntotas verticais. Tá? Vão ser nossas únicas assíntotas verticais porque bem, temos esses limites. Já com essa afirmação aqui e com essa afirmação aqui, já podemos afirmar que x igual a 1 vai ser uma assíntota vertical. Então, x igual a 1, talvez não está por aqui. Essa reta vai ser uma assíntota vertical e x igual a menos 1 também vai ser uma assíntota vertical. E temos que esse ponto, vamos deixar em vermelho os pontos do gráfico. Tá? É um ponto do gráfico. E note-se como é o comportamento, né? É importante ver como analisar o comportamento dos limites quando determinamos as assíntotas verticais. Quando x tende a 1 pela direita, temos que o limite vai ser mais infinito. Então, poderia ser uma maneira, seria assim, né? Poderia ser dessa forma. X tendendo a 1 pela direita é mais infinito. Ainda não, a gente não sabe como vai ser. Talvez pode ser que seja por aqui, assim, ou seja por aqui, ou talvez por aqui, né? A gente não sabe ainda. Mas é importante ter em mente esses limites infinitos, né? Porque depois vão nos ajudar a esboçar nosso gráfico da função. E lembrar que nossa função era simétrica em relação ao eixo y. Então, somente basta conhecer o lado direito, basta conhecer o gráfico ao lado direito do eixo y. Depois, por simetria, a gente completa nosso gráfico da função. Bem, agora, depois temos que saber os intervalos de crescimento e de decrescimento. Então, para isso, calculamos a derivada e analisamos seu sinal. Pela regra do quociente, vamos ter essa expressão e, simplificando, fica dessa forma. Que vai ser como podemos analisar essa expressão? Bem, a derivada anula-se unicamente em x igual a 0. Então, em x igual a 0, a derivada se anula. E em x igual a menos 1 e em x igual a 1 não está definida, né? Então, em x igual a 1 e menos 1 não está definida a derivada. Porém, note-se que queremos analisar o sinal da derivada. Então, dá para ver que isto aqui sempre vai ser positivo. Ou seja, o denominador é sempre positivo porque temos uma expressão ao quadrado. Logo, o sinal da derivada somente vai depender de estudar o sinal do numerador. Como a derivada anula-se em x igual a 0, basta saber qual seria o sinal do numerador quando x seja menor que 0 e quando x seja maior que 0. Quando x é menor que 0, o numerador vai ser positivo. Tá? Então, a derivada vai ser positiva quando x é menor que 0. E, obviamente, distinto de menos 1, porque em x menos 1 não está definido. Que era precisamente nossa assíntota vertical, né? Então, quando a derivada tem sinal positivo, nossa função é crescente. Tá? Então, de menos infinito até 0, nossa função vai ser crescente, mas temos que desconsiderar o x igual a menos 1. Então, quando de menos infinito até 0 vai ser crescente, né? De menos infinito, aqui, nesta parte, né? Vamos deixar aqui, nesta parte de menos infinito até 0, nossa função vai ser crescente. Tá? E, bem,
Depois temos que a derivada vai ser negativa quando x for maior que zero. Ou seja, nesse caso, nossa função vai ser crescente quando x é maior que zero. Mas note-se que estamos excluindo x1, né? Porque a derivada não existe em 1. Então a função vai ser crescente nesse intervalo, nessa reunião de intervalos. Desculpe, vai ser crescente, vai ser crescente de menos infinito até menos 1 e vai ser também de menos 1 até 0. Tá? Bem, ok. Então, pessoal, tenha em mente o seguinte, né? Nossa função é positiva nesse conjunto, os x menores que 0 que sejam distintos de menos 1. Então, de x até menos 1 vai ser crescente e aqui também vai ser crescente. Tá? Não confundir com que vai ser crescente aqui, talvez isto vai confundir. Não vai ser crescente de menos infinito até menos 1 até 0. Tá? Vai ser crescente de menos infinito até menos 1 e também vai ser crescente de menos 1 até 0. Tá? Isto porque nossa derivada não está definida em menos 1. Similarmente, quando analisamos o sinal da derivada para que seja negativo, vemos que vai ser negativo quando x estiver no intervalo de 0 a 1 ou quando x estiver de 1 até mais infinito. Então, nesse caso, nossa função vai ser decrescente. Então, vai ser decrescente aqui, decrescente, e também neste intervalo, decrescente. Ok. Agora, como encontramos os valores máximos e mínimos locais, né? Bem, temos que encontrar os números críticos, que neste caso vai ser unicamente o zero, e ver como muda a derivada nesse número crítico, se mudar, né? Porque se não mudar, a gente vai afirmar de que, ou vamos concluir que em x igual a 0 não temos nem máximo nem mínimo local. Mas neste caso, a derivada muda de positiva para negativa em 0. Então, esse f de 0, que vai ser 0, é um máximo local. Tá? Isso pelo teste da primeira derivada. Então, isto já é importante para termos uma ideia de como pode ser o gráfico. Temos que f de 0 aqui vai ser um máximo local. E nossa função, como é? É decrescente no intervalo de 0 até 1, aberto, né? Sendo que em x igual a 1 temos uma assíntota vertical. E da seguinte forma, né? Quando nos aproximarmos de 1 pela esquerda, o limite é menos infinito. Então, tendo essa informação, mais ou menos podemos esboçar que nosso gráfico seja algo assim. Está decrescendo e x igual a 1 é uma assíntota vertical devido a essa informação, né? Quando tende a 1 pela esquerda, seu limite é menos infinito. Agora, pela simetria da função, lembrar, né, que era simétrica em relação ao eixo y, podemos obter a outra parte, que seria essa aqui, né? Então, mais ou menos já temos o gráfico de nossa função no intervalo de menos 1 a 1. Agora falta determinar o que acontece de menos infinito até menos 1, aberto, e de aberto 1 até mais infinito. Ok, mas a gente tem que ter em mente, né, que aqui tínhamos que ia ser decrescente e aqui ia ser crescente. Agora, também é importante ver que quando x se aproximava ou quando x crescia, o limite era 2, né? Ou seja, tínhamos essa assíntota horizontal. Então, aqui pode acontecer de duas maneiras. Pode ser, talvez, algo assim,
ou poderia ser algo assim, tá? Então, quando a gente tente determinar os intervalos de concavidade, uma dessas opções vai ser descartada. Então, temos essas duas possibilidades. Agora, vamos ver os intervalos de concavidade. Para determinar os intervalos de concavidade, calculamos a segunda derivada, a toda essa expressão, que depois fica simplificada dessa forma. E note-se que o numerador sempre vai ser positivo, tá? Porque temos um exponente quadrado, x quadrado, e mais 4, bem, vai ficar sempre positivo para qualquer x que está no domínio. Agora, o sinal da segunda derivada vai depender do sinal do denominador. Então, o denominador vai ser positivo se a base x² menos 1 fosse positiva. Então, e essa inequação tem solução quando o valor absoluto de x é maior que 1. Mas isto é o mesmo que x pertence de menos infinito até menos 1, em reunião com de 1 até mais infinito. Então, quando a segunda derivada é positiva, nossa função é côncava para cima. E vai ser côncava para cima nessa reunião de intervalos. Então, de 1 até mais infinito vai ser côncava para cima. Dessa forma, essa possibilidade aqui fica excluída, né? Porque isso aqui seria côncava para baixo. Então, tendo feito isto, temos que, e devido a que temos essa partezinha do gráfico que fiz agora, foi obtida devido a que tínhamos essa informação, né? De que o limite no infinito da função é 2. Tá? Simplesmente neste caso, devido à simetria em relação ao eixo y, simplesmente vamos nos centrar no gráfico à direita do eixo y. Depois, tínhamos também que quando x aproxima-se a 1 pela direita, que está aqui, o limite era mais infinito. Então, quando nos aproximamos a 1 pela direita, é mais infinito. E vamos supor que o gráfico está por aqui, continua. Então, é algo assim, né? Ok? E, bem, e continua sendo côncava para cima, né? Côncava para cima de 1 até mais infinito. Tá? E devido à simetria, então, em relação ao eixo y, essa mesma curva a gente desenha desse lado. Tá? E esse seria o esboço do gráfico dessa função. Que precisamente está aqui, né? Essa curva azul. Ok? Bem, pessoal, então, com esse exemplo, a gente fecha aplicações da derivada. Estamos vendo como apresentamos as aplicações da derivada para determinar crescimento ou decrescimento da função num intervalo, concavidade para cima, concavidade para baixo, num intervalo, valores máximos e mínimos locais e pontos de inflexão também. Neste caso, vemos que não há ponto de inflexão nesse exemplo, tá? Porque note-se, né, que a função era côncava para cima nesse intervalo e também era nesse intervalo, e ia ser côncava para baixo no complemento, né, que seria x menor, valor absoluto de x menor ou igual que 1. Porém, quando o valor absoluto de x fosse 1, esses números não estão considerados no domínio. Então, vai ser côncava para baixo nesse intervalo de menos 1 a 1. Então, que precisamente essa curva aqui, né? E verdadeiramente, pelo formato da curva, é côncava para baixo. Agora, nossa função não apresenta pontos de inflexão. Então, estamos vendo como todos esses resultados, analisando o sinal da primeira derivada ou da segunda derivada, junto com os testes da primeira derivada ou da segunda derivada para determinar máximos ou mínimos locais, e sabendo também determinar os pontos de inflexão, tudo isso nos ajuda para esboçar o gráfico de uma função de uma variável real.
essa é uma das aplicações que a gente tem em cálculo 1, esboço de gráfico de funções. Então, vamos parar aqui. Próxima aula, vamos começar com o estudo de integrais.